O que eu tava falando aqui, gente, eu fui até pesquisar. A Venezuela, para quem diz, não tem bobo no futebol, a seleção brasileira, né? Para quem quer enganar as pessoas, para tentar fazer as pessoas ainda assistirem jogo dessa seleção que tá cada dia pior, né? A gente vê, não tem bobo no futebol, a Venezuela tem que se respeitar. É a única seleção da Conmebol que nunca participou de uma Copa do Mundo. Para começar, a Venezuela nunca participou de uma Copa do Mundo. O melhor resultado da Venezuela numa Copa América foi um quarto lugar na Copa América de 2011. A Venezuela, é só bom lembrar, né, para o povo brasileiro, que, como eu falei aqui na abertura, pilhado, você desrespeita. Não é desrespeitar. É que eu falo aqui verdade, que as pessoas que trabalham com imprensa muitas vezes querem ficar valorizando, querem fazer bonitinho. Não, a Venezuela é um nada pro futebol mundial, gente. E aí o Brasil empata em 1-1, tem gente que quer ainda dizer, jogou bem. Flávio, eu não consigo considerar um empate com a Venezuela, que foi o que o Vamp falou. Dizem que a Argentina empatou. Que se dane. Como disse o Vamp, eu não sou argentina, eu sou brasileiro. E outra, se for para comparar a campanha, então a campanha da Argentina é muito melhor que a da seleção brasileira. Se for para comparar, a Argentina acabou de ser campeã de uma Copa do Mundo e ganhou do Brasil numa final de Copa América. Então, eu quero esquecer esse negócio, a Argentina também empatou. Agora, não dá pra gente achar legal, Flávio, algumas pessoas ainda quererem forçar um elogio para um empate com a Venezuela. Não, com empate não, mas o problema é que o jogo foi um lixo, né? Esse é o problema. Parecia a várzea, em alguns momentos parecia o jogo do Macalé, é verdade. Tudo aberto, tudo espalhado, aí começa a sair água no meio, um lixo de jogo, esse é o problema. Agora, quanto a resultado, hoje está muito parelho mesmo, não tem muita diferença não. A Venezuela até tem um time, o Brasil não tem um conglomerado de bons jogadores, empatou aqui também. Não é, já empatou uma outra vez também. Ele falou aí com justiça, você falou, né, Flávio? Com justiça, não foi injusto, não. Aqui e lá. Isso aí, o problema é ser um lixo o jogo, né? Nossa Senhora, que tranqueira de jogo. O Brasil poderia ter perdido o jogo, também criou uma outra oportunidade para ganhar, mas não tem nada, não tem padrão, não tem sistema, não tem ideal, não tem modelo de jogo, não tem nada. Seleção brasileira, ela é como o Cruyff falava, quando você tem um monte de bons jogadores, você tem um monte de bons jogadores, não um time. É melhor você ter jogadores médios e com um time, com uma ideia de jogo, com um sistema de jogo, que você vai render mais. Não adianta botar um monte de craque jogando. Teve uma hora lá que o Brasil estava com 6 ou 7 atacantes. Isso é caos. Eu falei, não é futebol, é caos. Tava Martinelli, Vini Júnior, aí entrou o Estevam, tava o Rafinha, Luiz Henrique. Tem mais, Luiz Henrique. Tinha mais. Aí depois, uma maçaroca de jogador no Paquetá, que chegou praticamente dentro da área. Uma maçaroca de jogador. Não adianta nada isso aí, gente. Isso aí não, futebol não é isso. Futebol, quer dizer, o Brasil não está jogando futebol. Esse é o ponto. E aí pode empatar com qualquer um. Poderia ter vencido o jogo. Se saísse o gol de pênalti lá do Vinícius Júnior, provavelmente ganharia o jogo. A Venezuela não teria provavelmente capacidade para empatar de novo. O problema é que é muito feio. Então, olha, isso aqui é eliminatória de Copa do Mundo, gente. E 2 seleções que poderiam estar na Copa, né? O Brasil estaria e a Venezuela iria para a repescagem. Isso é Copa do Mundo. Mas aí é aquilo que a gente está falando, né, Flávio? A Copa do Mundo cada vez mais vira uma várzea. Eles querem colocar todo mundo. Vão 7 da América do Sul. Isso mesmo, é isso mesmo. Por isso que eu falo, cada vez menos os jogos de seleção são interessantes. É uma maçaroca, eles atrapalham os clubes e tal. Não sabe, não dá, é um negócio muito feio. E é bom lembrar também que esse esporte na Venezuela não é nem... Está longe de ser o primeiro esporte, é 4º ou 5º. Eu não acho que os caras ligaram a água por sacanagem. Eu acho que alguém falou, quando der 45 minutos você ligar, o cara ligou. Não sabe nada. Os caras não têm esse tipo de... Não sabe, é muito ruim. Olha, é uma coisa muito feia. O time do Brasil não criou nada. Teve uma jogada que o Vinícius entra pelo meio, cruza e mete pra trás. Acho que foi o lance do gol, né? Só, mais nada. O lance que ele rola pro Rafinha, esse que você tá falando. E o Rafinha chuta errado. Não tem mais nada. O Gerson joga assim no Flamengo? Não. O Vinícius joga assim no Real Madrid? Não. Ou seja, conglomerado de alguns bons jogadores, nada demais, né? Mas não tem time, não tem esquema, não tem nada. Não vai melhorar mais que isso, não, gente. Agora, isso quer dizer que não possa ganhar a Copa do Mundo? Claro que pode. Pode acontecer. O time da Argentina era horroroso e ganhou a Copa do Mundo, pô. Na estreia perdeu da Arábia.
O Marrocos é quarto colocado. Dá para ganhar. Acho que dá. Você chega lá, pega, sei lá, o Neymar ainda dá um último suspiro, o Vinícius Júnior está num espaço mais Real Madrid, pode ganhar, claro que pode. Mas, realmente, a bola que joga é desse tamanho. O prazer de ver a seleção brasileira jogar não existe não, viu, Pilhado? É isso que eu falo, né, Flávio? Não existe prazer em ver a seleção brasileira jogar há muito tempo. E aí você diz, não vai melhorar. Eu tendo a discordar de você, porque é o que eu falo, eu acho que se o Brasil pegar um técnico bom, que sabe colocar o estilo de jogo do Brasil, eu acho que primeiro o que falta pro Brasil, coragem, né? Pegar um treinador que fale, não, vou fazer essa seleção brasileira jogar, não interessa se eu ganhar ou perder, que era até o que eu esperava do Fernando Diniz, tá? Mas não aconteceu. A seleção do Fernando Diniz foi muito mal, claro. Foi demitido com 6 jogos, é bizarro isso? Agora, eu acho que se o Brasil tiver um treinador corajoso e bom, não tem como esse time não jogar, gente. A gente tá falando de um time que tem o Savinho, que hoje é um jogador importante pro Manchester City. A gente tem o Vinícius Júnior, que foi o melhor jogador do mundo na temporada e é o principal protagonista do Real Madrid, que tem o Mbappé, e ele é o protagonista. A gente tem o Rafinha. Cara, eu falei do Rafinha hoje. Os números do Rafinha nessa temporada, a imprensa espanhola afirma que o Rafinha é o melhor jogador na Europa nessa temporada por enquanto. O Rafinha tá uma máquina de fazer gols e de dar assistências. Não tem como, gente. O Gerson, olha o que o Gerson joga no Flamengo. Não me interessa se ele joga na Europa ou não. O Estevão, que hoje entrou com 3 minutos e eu vou ter que criticar. Porra, botar o garoto 3 minutos é uma palhaçada. Porra, bota o garoto pra jogar pelo menos ali uns 20 minutos. Agora, Vamp, Piperno, eu questiono um pouco esse lado do Flávio de falar não vai melhorar, porque eu acho que se tiver um treinador bom e corajoso, esse time tem que jogar muito mais bola. Se você pegar todos esses nomes aí que vocês citaram, você, o Flávio, o Pedro, esse monte de jogador que o Brasil tem, e pegar jogadores de todas as outras seleções do mundo, aí colocar tudo isso aí numa plataforma de inteligência artificial e falar assim, monta um time e me fala qual vai ser o melhor. Eu acho que o Brasil, pelo status dos jogadores que tem hoje, ele vai ser disparadamente o melhor. Os jogadores do Brasil, na média, eles jogam em times melhores do que os dos outros. A Argentina, por exemplo, tem o Messi, que está jogando a Liga Americana. Então, a questão é que aí você falou que precisa arrumar um técnico, o Brasil voltar a ser Brasil, esse negócio tudo. Alguém da sua geração, Pilhado, por acaso, já viu o Brasil jogar o tão decantado e belo futebol que acabou fazendo a tradição da seleção brasileira? Eu acho que não. Não, da minha não. Então, da minha não. Mas então veja, o problema é mais estruturante. Não é só pegar um técnico e falar agora vamos dar um toque de Midas nisso aqui e transformar tudo. É muito difícil. Primeiro que é cada vez mais difícil formar uma boa seleção. Segundo, e aí eu vou concordar em parte com você, porque há muito tempo eu defendo que a seleção não seja mais treinada por um brasileiro. A seleção precisa ser treinada por alguém que vive aquilo que de melhor o futebol tem hoje, ou seja, alguém que participa ativamente, que disputa ativamente uma liga europeia. E assim mesmo seria uma esperança de que ele pudesse montar um time, até porque o melhor que o pé de obra do Brasil tem não está aqui, está lá. Então esse treinador automaticamente teria até mais contato com esses jogadores do que um treinador que esteja aqui. Mas o caminho é longo, não é uma coisa simples. E para formar uma seleção para a Copa do Mundo, aí vai muito de lotérico, aí vai muito também do acaso. A Espanha começou a Copa de 2010 perdendo para a Suíça. A Alemanha, na Copa de 14, empatou com Gana e ganhou ali, na prorrogação da Argélia. Ela teve facilidade contra o Brasil. O resto da caminhada já não foi tão simples assim. Então, a França de 2018 não teve, jogos lá muito fáceis. Então, veja,
A Argentina começou perdendo da Arábia. A Argentina perdeu agora para a Arábia. Tomou um sufoco da Austrália. Isso. Então, ganhar uma Copa do Mundo depende de outros fatores. Agora, de fato, para jogar bem, a seleção tem que treinar bem, tem que ter um mínimo de organização. Então, hoje, eu acho que tem até material humano. Mas fora isso, não tem mais nada que lembre um time. Não tem mais nada que lembre um time. E aí eu vou até citar aqui, né, que agora eu tenho até um grupo lá de dicas de aposta esportiva no Telegram. O garoto que trabalha comigo, ele falou: Pilhado, hoje vamos de brasa. Hoje eu tô confiante no brasa. Aí eu falei: vamos de brasa é o escambau. Ou seja, eu não acredito e a grande maioria dos brasileiros não acreditam mais. Contanto que eu falei, vai de Brasil ou empate. Porque não dá para confiar nessa seleção brasileira. E é esse o sentimento que o torcedor tem hoje, gente. O torcedor hoje, ele não tem confiança nenhuma. Eu estava assistindo ao jogo aqui com alguns amigos e eles falavam: cara, não dá tesão ver jogo da seleção. E é isso há muito tempo. Foi o que o Piperno falou. Eu nunca vi nenhuma seleção jogar assim, um jogo maravilhoso. Só que eu lembro, tá? Eu não vi a seleção de 80, eu não vi a seleção de 70, coisa que o Flávio viu, Piperno viu a de 80, o Vamp viu a de 80, eu não. Agora, eu lembro de alguns jogos, principalmente da geração do Vamp, que foi a que eu mais vi, com prazer, que tinha Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, né, Vamp, Rivaldo. Eu lembro de ter jogos que o Brasil atropelava assim o adversário. Brasil e Venezuela, 6. Brasil e Peru, 4. Hoje você não vê mais. Nem isso. Não tem um jogo que a seleção atropela alguém, por mais fraco que seja o adversário. Eu questiono muito, tá? Essa situação aí da seleção brasileira, e eu já falei várias vezes. Eu não acho o Dorival nem entre os melhores treinadores brasileiros, tá? Então, desde o começo eu já falava. Na verdade, eu falava até na época do Flamengo. E aí depois eu me redimi, porque eu não sou frouxo, não. Eu assumo o que eu falo. Eu falava, não sei se o Flamengo vai melhorar alguma coisa com o Dorival. E melhorou. Ele ganhou uma Copa do Brasil e uma Libertadores. Eu falei, tenho que ceder. Falei que eu não achava ele o treinador certo, o cara chegou e ganhou. Contanto que depois, eu nem fui a favor do Dorival sair do Flamengo, da forma como ele saiu. Não fui a favor. Agora, você mesmo falou, né, Flávio, que virou uma bagunça o time. Não dá, né, pra gente defender um treinador que coloca 7 atacantes em campo e que tá tendo aí o retrospecto que o Dorival tá tendo. Por enquanto o trabalho tá muito ruim, né, Flávio? Mais ou menos, né? Tá médio. Agora, eu acho que não é treinador, não. É projeto de jogo. A Argentina ganhou a Copa do Mundo sem treinador, pô. Scaloni era reserva do reserva do reserva. Pegou porque ninguém quis. Então isso aí é muito, sabe? Não é esse o problema. Você tem que ter uma ideia de jogo. E tem que dar um pouquinho de sorte. Que a AFA consegue ser pior que a CBF. Né? Então tem uma série de fatores. Agora, quando você tem um projeto de jogo, mesmo você não tendo grandes jogadores, se tiver melhor ainda, você tem uma Espanha que cresceu, você tem uma Bélgica que cresceu, você tem uma Croácia que consegue jogar futebol, né? Você consegue ter times que fazem. A própria França, a evolução da França passa muito por um projeto de futebol. Aqui nós vamos ficar queimando os treinadores. Não precisa ser um gênio, até porque os grandes técnicos do mundo, eles não disputam Copa do Mundo, só em final de carreira. Normalmente quem ganha a Copa do Mundo são treinadores. O Brasil é um pouquinho de exceção, mas normalmente na Europa quem ganha a Copa do Mundo é treinador médio. O Deschamps era um treinador consagrado? Não, ganhou uma Copa do Mundo, né? Como era? O bigodudo lá, o que ganhou com a Espanha, a Eurocopa. Del Bosque. Não era nada demais. Não. Então você começa a ver e falar, aquele Fernando Santos ganhou uma Euro com Portugal. É um tranqueiro, os treinadores ruins para danar. Então acho que não é esse o problema. É lógico, o Dorival, acho que no Brasil ele é muito bom. Ele não vai ser o treinador do Real Madrid, obviamente. Mas eu acho que o problema vai mais além. O pior é isso, viu, Pilhado? Você não tem nada, você não tem uma ideia de jogo, você não tem coisa nenhuma. E aí você não consegue tirar o máximo dos jogadores. Você não tem como treinar, é tudo afogado, é tudo acumulado. Uma coisa que está repercutindo bastante foi o pênalti perdido pelo Vinícius Júnior. Eu até achei que o Vinícius Júnior jogou bem hoje, mas me desculpa, não é ainda convincente só jogar bem e perder 2 gols, como ele perdeu contra a Venezuela.
Ou seja, ainda cabem críticas aí ao Vinícius Júnior pelo que ele está jogando na seleção brasileira. Eu não vou confundir as coisas. Muita gente fala, pilhado, viu, você defende o Vinícius Júnior. Ele no Real Madrid hoje é um monstro, na minha opinião. Ele no Real Madrid hoje joga muito, na minha opinião, e segue merecendo o prêmio do The Best, que é o prêmio da FIFA de melhor jogador do mundo da temporada. Para mim, foi o Vinícius Júnior. Agora, na seleção, o Vinícius Júnior vem decepcionando. E isso é uma sina, gente, na seleção brasileira. Quase todos os jogadores, tirando o Neymar não tem títulos, mas ele joga bem na seleção brasileira. Ele tem uma Copa das Confederações e eu só considero isso porque a Olimpíada eu acho uma forçação, uma apelação da emissora que faz transmissão dos jogos, querendo transformar a Olimpíada para o futebol em algo que não é nada. Olimpíada no futebol não é nada, nada. Só que precisam de audiência, fazem parecer que nosso futebol, nenhuma seleção leva a sério Olimpíada. Só que o Neymar, na seleção brasileira, ele jogou bem. Jogou bem. Tem muitos gols, participações em gols. Ganhar, não ganhou muita coisa. Agora, olha a sina, gente, que a gente vive em seleção brasileira. Porque a gente, vamos procurar aí, Vinícius Júnior, joga muito no Real Madrid. Ainda não entregou o que poderia na seleção brasileira. Aí a gente sempre fala, o Neymar nunca teve um bom cara do lado dele. Mas aí vamos tentar lembrar, vocês me ajudam. O Felipe Coutinho, mesmo quando ele jogava absurdos no Liverpool, ele não era um grande nome na seleção brasileira. Aí a gente teve o Oscar. Chegou a ser titular absoluto do Chelsea, campeão inglês pelo Chelsea. Não explodiu na seleção brasileira. A gente tem exemplos de jogadores, o próprio Marcelo, que eu critico adoidado aqui, que eu não gosto como pessoa e não gosto mesmo. Mas vamos lá, de futebol, jogava muito no Real Madrid. Seleção brasileira nunca foi nada demais. O que eu digo o que acontece? Porque o Vinícius Júnior, olha os números do Vinícius Júnior na seleção brasileira. 36 jogos, 5 gols e 3 assistências. Não tem nenhum título ainda. Os gols que ele fez foram contra Chile, Coreia do Sul, Guiné e 2 contra o Paraguai, que está na maior crise aí, se eu não me engano, da história do futebol paraguaio. Está muito mal. Ou seja, deve na seleção brasileira. Não é porque eu gosto do Vinícius Júnior, porque eu sou fã do Vinícius Júnior, que eu vou ter que sempre elogiar. Na seleção está devendo. E por quê que ele está devendo, na sua opinião, Flávio Prado? Por que será que o Vinícius Júnior não é o Vinícius do Real na seleção brasileira? Porque a seleção brasileira é muito inferior ao Real Madrid. O Real Madrid é um time e a seleção brasileira não é. E o Vinícius Júnior, ele não é um jogador de criatividade absoluta que pode resolver um jogo sozinho. Ele precisa de um esquema tático que favoreça o jogo dele e o Real Madrid trabalha assim. A bola é preparada para que ele saia em velocidade pelo lado esquerdo, feche e faça os gols. Ou que ele fique mais centralizado e receba as bolas. O Brasil é tudo meio ocasional. Ele recebeu um monte de bola que ele teve hoje, por exemplo, ele recebeu a bola dominando para tentar o drible. Não é o forte dele, o forte é a explosão. Então, ele está trabalhando num time, quando está na seleção brasileira, que não lhe dá a melhor condição de jogo. E vai ser muito difícil isso acontecer, porque isso demanda treino. E treino você precisa parar para fazer. E a seleção é tudo essa correria toda que a gente sabe sempre. Vamp. Então, não pode questionar que não tem oportunidade, né? Titular absoluto da seleção, jogos atrás de jogos. Hoje ele foi até melhor em relação aos jogos passados, né? Tem agora aí na terça-feira, na Bahia, vai pegar uma seleção mais forte, que é o Uruguai, que é bem treinado ali pelo Bielsa, para poder mostrar de novo, né? Ele vai ser mais cobrado, muito mais cobrado. Ele joga no maior clube do mundo, estava aí para ser o Bola de Ouro, terminou em segundo, quer dizer, ele não ganhou o prêmio como melhor, mas ele foi o segundo melhor do mundo. Sabe o que é ser esse segundo melhor do mundo naquilo que faz, principalmente no futebol? Então, vai ter elogios e cobrança. Mas precisa jogar mais na seleção mesmo. Não, sim, Vamp, mas você, né, você jogava na seleção brasileira que tinha Ronaldo, que tinha Rivaldo, que tinha Ronaldinho. O Ronaldinho não jogou, tá? Tudo que ele jogou no Barcelona na seleção.
Agora, o Flávio diz, o Vinícius Júnior não joga na seleção porque o Real Madrid é melhor. Tá bom. O Real Madrid galáctico do Ronaldo também era melhor que a seleção. O Barcelona do Rivaldo também, em muitos momentos, foi melhor que a seleção. O Barcelona do Ronaldinho, então, tinha Iniesta, tinha Xavi e Ronaldinho Gaúcho. E esses caras jogavam na seleção, pô. O que eu digo é, por que você acha que esses caras jogavam? Eu não tô comparando, gente, pelo amor de Deus, o tamanho de cada um. Mas o Vinícius Júnior é muito talentoso. Eu não estou dizendo que ele é igual ao Ronaldo, que ele é igual ao Rivaldo, que ele é igual ao Ronaldinho. Mas não jogar nada na seleção, eu me questiono por que esses caras jogavam mesmo nos clubes sendo o time melhor que a seleção e o Vinícius Júnior, a explicação é sempre essa. Não, o Real Madrid é melhor que a seleção. Eu tenho uma... ninguém tem a resposta certa, exata, pronta para isso. Mas eu tenho uma suspeita que esses jogadores todos, né, e muitos aí que a gente conhece, quando eles estão jogando nos seus clubes, eles estão jogando futebol no clube, disputando campeonato, disputando ponto a ponto, com toda entrega, dedicação e tal. Não que eles venham fazer corpo mole aqui, longe disso, pelo amor de Deus. Mas, na verdade, aqui, quando eles chegam na seleção brasileira, parece que eles estão num time de pelada. Então, joga a bola e sai todo mundo correndo atrás e seja o que Deus quiser, porque nenhum deles está jogando em time. Então, isso vai também minando o desempenho técnico de cada um deles. Veja, o Vinícius vem de uma sequência de jogos lá pelo Real, em que em 6 jogos ele fez 9 gols. Inclusive, estava outro dia conversando acho que foi com o Bruno Prado, que talvez seja a pessoa com quem eu mais converso fora do ar aqui na Jovem Pan, e com o meu amigo Raí Monteiro, né, que está fazendo agora as nossas redes digitais. Assim, eu gostaria de ver o Vinícius na seleção brasileira desempenhando hoje o papel que ele executa no Real Madrid, ou seja, um atacante sem função, sem posição fixa. O Vinícius no Real, ele não é mais ponta, até porque o Vinícius ponta, todo mundo sabe marcar, um na frente, um na sobra e fechou o corredor, acabou. O Vinícius do Real, por exemplo, fez 3 gols no último jogo, ele não fez 3 gols porque o adversário era fraco, o de hoje também era ruim. Ele fez 3 gols em função da movimentação dele, da flutuação dele por vários espaços, e inclusive aparecendo como um 9. Na seleção brasileira, é mais difícil fazer isso. Agora, para fazer esse tipo de coisa também, e aí vai a minha segunda suspeita, precisa não só de um técnico que conheça futebol. É evidente que o Dorival não é burro, ele conhece futebol, mas também precisa de um técnico grandão, maior do que os caras, ou alguém com currículo suficiente para falar: meu filho, eu quero que hoje você faça isso. Professor Marucu, hoje você vai fazer tal função. Porque, veja, quando a seleção, nos últimos momentos em que a seleção jogou bem, quando foi campeão do mundo, depois, até com o Parreira, jogou mal a Copa e tal, mas vinha fazendo grandes jogos e tal. Antes, a seleção jogava treinada por técnicos de currículos grandes. Não adianta pegar alguém, e com todo respeito aos profissionais daqui que dirigem a seleção, alguém que tem lá a experiência de ganhar a Copa do Brasil, ou brasileiro e tal, mas que não tenha um currículo, né, grandão lá fora, porque o jogador, ele está acostumado a ser treinado pelo Ancelotti, ou pelo Guardiola, ou pelo não sei quem. É do ser humano, ele vai olhar com desconfiança aquele cara que é o novo chefe deles. Ô, Piperno, mas os jogadores, vamos lá, que jogavam em 94, que jogavam em 98, que jogavam em 2002, também não eram treinados por treinadores de mais peso do que o Zagallo, do que o Parreira. Tem uma coisa diferente, Pilhado. Em 94 ainda não tinha lei Bosman. A maioria estava aqui. Então pegava um técnico daqui, um ou outro acabava saindo, claro, mas ainda tinha grande parte dos elencos aqui. Então eles foram jogadores nos clubes, dos técnicos. O Filipão de 2002 treinou praticamente todo mundo em algum momento, ou jogava contra os caras aqui. É muito diferente. Se pegar, por exemplo, o Rafinha, o que o Rafinha conhece do estilo do Dorival Júnior? Com todo respeito ao Dorival, esse choque cultural é que atrapalha muito a seleção.